Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Existência aqui no YouTube. Esse vídeo faz parte da nossa série introdutória sobre psicologia fenomenológica existencial. Daremos continuidade a um assunto que introduzimos no nosso vídeo anterior, que você pode assistir inclusive para saber um pouco mais sobre o assunto. Neste vídeo de hoje, vamos tratar de uma metáfora bastante utilizada pelos autores da fenomenologia, também alguns autores fora da tradição fenomenológica, mas que é uma metáfora muito importante, que é a do fluxo de experiências. Esses autores vão então entender que as nossas vivências são sempre dadas em um fluxo, quer dizer, um processo que envolve, portanto, o tempo. A nossa vivência subjetiva está sempre relacionada à temporalidade. Logo, falar do fluxo de experiências envolve tratar também do tempo, de como nós nos relacionamos com o tempo. E é justamente esse assunto que pretendemos abordar no vídeo de hoje. Então, se esse assunto te interessa, se você quer aprender um pouquinho mais sobre o assunto, não deixe de assistir esse vídeo. E também, para não perder mais oportunidades de comentários sobre a fenomenologia existencial ou sobre temas semelhantes e associados, se inscreva aqui neste canal e participe com a gente na construção de um conhecimento fenomenológico e de uma introdução a este tipo de psicologia. Seja muito bem-vindo! Depois deste intervalo, deve ter passado na sua cabeça uma série de ideias sobre a temporalidade, sobre o que é o tempo, sobre a experiência subjetiva do tempo. E eu queria convidar você a refletir comigo e construir uma compreensão fenomenológica do assunto ao longo desse vídeo. E eu queria começar com uma distinção das categorias mais comuns ou fundamentais que nós temos para considerar o tempo. E eu queria começar por essa que talvez seja mais natural ou naturalizada no nosso convívio, na nossa vida diária, que tem a ver com isso aqui, inclusive, que é o relógio. Tem a ver, portanto, com um tempo cronológico, que é um tempo instituído, é um tempo que serve para medir a própria temporalidade, que serve para nós chegarmos a alguns acordos, a alguns encontros. Por exemplo, é esse tempo que me permite marcar um encontro com alguém, né? 3 horas vou estar no café, essas 3 horas precisam ser as mesmas para mim e para o outro. É esse tempo que me permite também alcançar algumas metas no meu trabalho, porque com ele eu consigo regular as minhas atividades, ordená-las de acordo com um sentido significativo e assim por diante. Então esse é o tempo social, que tem uma função fundamental para a nossa organização social. Porém, além do tempo cronológico instituído, nós temos também o que alguns fenomenólogos vão chamar de tempo cósmico, que é o tempo da natureza, e que vai envolver, por exemplo, o tempo das estações, o tempo dos astros, né, o Sol, a rotação da Terra, da Lua, e que vai envolver também os ritmos biológicos do nosso organismo, como, por exemplo, o ritmo circadiano. Esse tempo, então, não necessariamente está sempre em acordo com o tempo social instituído, embora haja uma certa relação entre eles. Por exemplo, o que a gente chama de ano tem a ver com a rotação da Terra em torno do Sol. Porém, nós sabemos que o ano que nós calculamos, com 365 dias, não é precisamente o tempo dessa rotação. Por isso existem os anos bissextos, por exemplo. Da mesma forma, um dia de 24 horas não entra em pleno acordo com o nosso ritmo biológico. Outra forma de pensar também seria talvez a aceleração que nós vivemos e que entra em evidente contradição com o nosso tempo biológico de funcionamento. Quem nunca, por exemplo, acordou cansado por ter dormido pouco face às exigências do seu trabalho? Então, são dois tempos distintos que muitas vezes entram em contradição. Mas também a questão da temporalidade não se resume a estes dois tempos. Temos também o tempo da experiência subjetiva. E aqui é que nós estamos falando mais propriamente do fluxo de experiências. Porque então nós falamos de um tempo
que tem a ver com a maneira como nós percebemos o mundo, um tempo que tem a ver com a maneira como nós vivemos algumas experiências e como nós as encaixamos na nossa memória, na nossa fantasia de uma perspectiva de vida futura, por exemplo, e como isso sofre uma série de variações que não estão sujeitas nem à mensuração, nem exatamente a isso que são processos puramente naturais. Um exemplo que nós podemos pensar é a própria ideia desse tempo prazeroso, que muitas vezes passa mais rápido, aquele tempo mais desprazeroso, como um tempo alongado, que demora muito para passar, e assim por diante. E é justamente a esse tempo mais subjetivo que vai se dedicar à fenomenologia. Claro que não exclusivamente a ele. Eu disse para vocês que a própria ideia de um tempo cósmico é trabalhada por autores da fenomenologia. A grande questão é que isso que a gente chama de sentido, como eu disse para vocês no vídeo passado, é um processo constituído nessa experiência subjetiva, na nossa experiência individual. E essa experiência individual, ela está sempre sujeita à temporalidade, mais ou menos como diz aquela metáfora de Heráclito, de que nós não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, porque se eu entro no rio uma primeira vez, eu sou um, o rio é também um, de uma forma. Mas ao entrar nesse mesmo rio um segundo momento, nem eu e nem o rio somos mais os mesmos. Estamos sujeitos ao tempo e, portanto, à mudança. Então, quando nós falamos de temporalidade, estamos falando da mudança. E se falamos então da temporalidade da experiência subjetiva, é a mudança dessa experiência. E a nossa experiência é, portanto, vivida, sempre considerada em primeira pessoa aqui, como essa permanente mudança, portanto, esse permanente escoar de experiências. Tive uma experiência aqui, mas logo mais terei outra, e no passado tive uma série de outras experiências, e essa que eu estou tendo agora logo se torna passado, se abrindo para uma experiência futura, e assim por diante. E é justamente nesse tipo de entrelaçamento com o mundo, que também é mediado pela temporalidade, ou constituído por ela, melhor dizendo, é que nós estamos envoltos. Isso fala muito da nossa condição humana. Só que para analisar isso, que é o fluxo de experiências, a gente precisa talvez olhar para isso com um pouco de cuidado. Por exemplo, analisar o nosso fluxo de experiências às vezes nos leva a pressupor de que essas experiências são algo como uma coisa, como um espaço. Como se, por exemplo, eu pudesse medir 5 minutos de experiência e colocar esses 5 minutos dentro de uma certa linha, um certo fragmento, que eu pudesse analisar objetivamente como eu analiso o espaço. Isso remonta a uma ideia, por exemplo, do Bergson, que vai dizer que o tempo ele não se resume a isso que é a medida dele. Que a nossa reflexão muitas vezes nos leva a olhar para a nossa própria experiência dessa forma. Porém, a nossa experiência apresenta fenômenos muito mais indistintos, que não são tão facilmente destacáveis uns dos outros. As nossas experiências estão sempre entrelaçadas. A minha experiência do agora está meio que entrelaçada do futuro e, por sua vez, também a experiência que já foi, que é do passado. E a reflexão muitas vezes distorce isso, sobretudo quando a gente utiliza categorias que não são tão adequadas à experiência subjetiva. Categorias das ciências naturais, sobretudo, como vai dizer o Bergson. Uma outra coisa que a gente pode considerar, por exemplo, é que em alguns momentos, quando a gente está dedicado a uma tarefa, a gente não está atento à nossa própria experiência. Então essa tarefa ela tem um certo fluxo próprio e a minha atenção dedicada a ela leva esse fluxo, por exemplo, a ser percebido muitas vezes como mais rápido. Porém, quando eu olho reflexivamente para a minha experiência, então é como se fosse um momento de parada, de descanso desse fluxo e eu pudesse analisá-lo. William James tem uma metáfora interessante. Ele diz que a nossa experiência subjetiva, esse fluxo de experiências,
Tem momentos de voo, como um pássaro, né, que está voando, e momentos de pouso ou de descanso, que são esses momentos reflexivos, onde eu olho para a minha experiência, transformo ela em algo objetivo e então, a partir disso, consigo mais ou menos medir que experiência foi essa e dar a ela um sentido. Isso vem por meio da reflexão. E como a fenomenologia é um estudo reflexivo da experiência subjetiva, ela vai justamente utilizar da reflexão para analisar isso que muitas vezes é bastante imediato. Então, ela vai levar a sério o dito do Santo Agostinho, que é mais ou menos o seguinte, ele diz assim lá nas Confissões, se as pessoas não me perguntam o que é o tempo, eu sei do que se trata. Mas se alguém então me pergunta, me pede para explicar sobre o assunto, eu já não sei mais. Fica muito complicado, né? Porque o tempo é isso que escapa. É isso que, se eu foco, talvez eu esteja deixando passar alguma coisa. E que nos coloca em dúvida, sobretudo, quanto às dimensões passada e futura dessa experiência de temporalidade, desse fluxo de experiências. A fenomenologia, sobretudo Russell, vai levar isso tão a sério que ele vai dizer o seguinte: a nossa experiência é constituída fundamentalmente a partir do nosso olhar para o mundo. E esse olhar é sempre um olhar a partir do presente, que ele vai chamar de um presente original, um presente primal. Quer dizer, isso que é mais originário da nossa experiência. Trata-se do presente. Não tem como negar que a experiência presente ela é relevante, que é a partir dela que o mundo se apresenta para mim. Porém, esse apresentar-se do mundo para mim no presente também vai me entrelaçar com as demais dimensões do tempo. Por exemplo, para que eu consiga entender a frase de alguém está falando alguma frase, por exemplo, olá, bom dia, como você vai? Eu vejo que o seu dia foi bom, ou qualquer coisa nesse sentido. Para entender essa frase, eu preciso tomar aquilo que vai sendo falado numa série de etapas. Isso me liga com aquilo que a pessoa já falou, para que eu entenda o que ela está me perguntando, em qual situação. Então, há um certo entrelaçamento com o passado, mas também com o futuro, porque eu sei que ela continuará a falar e que aquilo que ela está falando faz sentido, ou fará sentido, quando ela concluir a frase. Logo, o presente está sempre entrelaçado com o passado e com o futuro, sem que eu possa quebrar essa experiência. Tem um professor, né, também meu amigo, Sávio Pérez, que diz o seguinte, que para Russell é como se o tempo tivesse uma certa gordurinha, quer dizer, como se ele fosse mais espesso, porque presente, passado e futuro estão sempre entrelaçados, como se tivesse uma espessura considerável aí. Isso significa que não tem como eliminar um do outro. O presente não exclui o futuro e o passado. E eu nem preciso pensar ou refletir para que isso se dê dessa forma, né? Como nesse exemplo da frase. Ou ainda a gente poderia até pensar no exemplo de uma música. Se eu escuto ali as 3 primeiras notas da Quinta Sinfonia de Beethoven, eu sei que virá uma outra nota, né? Quer eu tenha aprendido ou não sobre isso, justamente por conta do fato de que a música é um desenrolar no tempo. Ao mesmo tempo, para eu saber que se trata da Quinta Sinfonia de Beethoven, eu preciso me lembrar das notas anteriores. E assim por diante. As notas de uma música só fazem sentido nessa conjuntura que é temporal, que vai envolver, portanto, novamente, presente, passado e futuro. Portanto, numa análise fenomenológica, a gente sempre vai dizer que o sentido emerge do presente, dessa forma, desse presente vivo, primal, no qual o mundo se apresenta para mim. Mas que mesmo sem pensar está sempre entrelaçado uma abertura para o futuro e é uma sedimentação, por assim dizer, do passado, né? Isso que está pressuposto no passado. E essa relação com
passado e futuro, mesmo que sem pensamento, que é pré-reflexiva, ela é a condição para que então eu tenha expectativas ou tenha rememorações, que daí são atos mais reflexivos sobre o assunto. E é justamente nessa experiência que o sentido vai ser construído. E se nós pensamos no fato de que cada um de nós é um fluxo de experiência singular, ou seja, um só, isso vai nos colocar uma dimensão muito interessante. Por exemplo, se eu falo bom dia, vocês me entendem. Se eu falo boa tarde ou boa noite também. Porém, esse bom dia, esse boa tarde ou esse boa noite, para cada um de nós é diferente, porque ele é dado num encadeamento temporal diferente. Ele é dado no meu agora, no seu agora, no agora do seu colega, e cada agora é diferente porque pertence a um fluxo experiencial distinto, que é cada um de nós. E isso vai colocar a questão de que o sentido, ele é isso que é comunicável apesar dessa singularidade. Falar bom dia, então, é compreendido apesar desse agora singular em que ele é compreendido. E essa é uma questão muito interessante, a qual eu vou voltar em um vídeo futuro. Mas antes de falar sobre esse vídeo futuro, né, antes de deixar aberta essa possibilidade para um outro vídeo, eu queria concluir também com alguns outros raciocínios muito importantes para a fenomenologia que estão associados a essa ideia de fluxo de consciência. Então, o fluxo de consciência sendo esse processo que envolve esse presente no qual o mundo se apresenta para mim, sempre nessa relação subjetiva-objetiva, mas também está entrelaçado ao passado e ao futuro. Isso também nos leva a considerar alguns conceitos fundamentais, como, por exemplo, o conceito de Heidegger, de ser para a morte. Ele está falando, portanto, que esse fluxo experiencial é um fluxo finito, né, que leva ao tema da finitude, portanto. Esse fluxo ele é contornado, né, vocês podem imaginar um contorno, de fato, onde nós temos, por um lado, o nascimento e, por outro lado, a morte. Claro, nós jamais entramos, enquanto seres de experiência, em contato com a morte, porque a palavra vivência ela já nos leva à ideia de vida. Logo, um ser experiencial ele está vivendo, pelo menos é vivo. A morte se apresenta como o contrário disso. Porém, ao mesmo tempo, por mais que nós nunca experienciemos diretamente a nossa morte, experienciamos ela através dos outros, né, do discurso social, e isso tem um impacto simbólico sobre a nossa própria experiência, onde nós chegamos a compreender que esse fluxo experiencial é sempre finito. E é interessante pensar dessa forma, porque esse encadeamento temporal que nós somos nos faz pensar muito sobre a nossa condição humana. E vocês talvez tenham tido a curiosidade ou o interesse já de assistir filmes de Máquina do Tempo ou de Viagem no Tempo, como por exemplo o próprio filme que chama A Máquina do Tempo ou De Volta para o Futuro, onde essa experiência temporal tem alguns choques, né? E onde isso pode ser pensado não somente numa linguagem da física, né? Os famosos paradoxos da viagem no tempo, que são estudados na física, mas também podem ser estudados do ponto de vista da psicologia fenomenológica, olhando justamente para isso. Se, por exemplo, você pega uma pessoa que volta no tempo e se defronta lá com novas experiências, por mais que ela volte num tempo em que ela encontre ela mesma, esse encontrar consigo mesma é tomar-se como um fenômeno desse mundo. Porém, ao mesmo tempo, ela continua como um sujeito que tem aquelas experiências. Logo, é como se o tempo sempre continuasse andando nisso que é irrecuperável, nisso que não pode voltar atrás. Ele sempre se destina numa única direção, que aí tem a ver com a finitude. Logo, esse personagem que volta no tempo não é diferente. O tempo para ele também é irrecuperável, também é inegável, não tem como contornar, ele não tem nenhum controle sobre isso. Isso coloca uma série de questões aí, por sua vez, psicológicas. Porque o indivíduo tem de se defrontar com essa tarefa, com essa experiência que é eu irei morrer, eu lido com o tempo,
Eu a cada momento estou morrendo, por assim dizer, estou me encaminhando para isso. O que fazer com isso é uma questão propriamente existencial e que muitas vezes os psicólogos vão se defrontar com isso com os seus pacientes na clínica. Melhor dizendo, eles jamais vão deixar de lidar com isso na clínica, porque também eles são humanos e terão de se confrontar com isso na sua própria experiência subjetiva. Acho que agora podemos concluir o nosso vídeo com algumas ideias básicas e algumas direções sobre isso que tratamos hoje. A primeira ideia, que me parece importante, é justamente essa de que esse tempo do qual tratamos, que envolve a mudança, que envolve algo que não é recuperável e também não é controlável, diz respeito à nossa experiência de maneira fundamental. Experiência e temporalidade não podem ser separadas uma da outra. A gente poderia até mesmo dizer que nós somos temporalidade, o nosso ser é temporalidade. Ou, como diz Deleuze, a subjetividade é o tempo. A temporalidade, portanto, nos marca constitutivamente, é a nossa condição humana. Segunda coisa, a fenomenologia, ela propõe esse método para estudarmos a experiência subjetiva do tempo e destacar as suas variações e os seus temas principais. Logo, também nos prepara, enquanto psicólogos, em qualquer área de atuação, para lidar com este fato incontornável da vida, mesmo em nós mesmos. E um terceiro ponto, que me parece mais uma direção, mas também interessante, é que este assunto também nos permite analisar algumas variações da experiência temporal na nossa sociedade atual. Cito um material muito interessante, que é o livro Aceleração, do sociólogo Hartmut Rosa, onde ele vai dizer que vivemos hoje um conflito entre o tempo demandado pelas atividades do nosso sistema social e o tempo que temos para ofertar enquanto pessoas, enquanto sujeitos, e isso gera essa experiência de dessincronização. Há um tempo muito veloz que nós não conseguimos alcançar. Como se a sociedade fosse mesmo um Usain Bolt, nós estivéssemos ali tentando alcançá-lo em alguns momentos. Pois bem, a fenomenologia vai nos preparar para compreender essas contradições e também olhar profundamente para a nossa experiência subjetiva nessa situação. No vídeo, ali embaixo, vocês vão encontrar algumas indicações de material na descrição para vocês se aprofundarem no estudo sobre o assunto, seguirem o estudo, mas também, caso tenham dúvidas, não deixem de colocá-las. Também não percam tempo e se inscrevam aqui no canal para conhecer um pouco mais de fenomenologia, para ter um pouco mais de contato com isso, para enriquecer a sua experiência. E participe conosco, você será sempre bem-vindo. Agradeço a sua participação, a sua visualização no dia de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!